Na nossa companhia, Hugo Soares, o cabeça de lista da AD, pelo Círculo Eleitoral de Braga. Hugo é um homem de Braga, um homem da terra, julgo eu, que conhece bem esta realidade. E ainda melhor, durante este período de campanha, tive a oportunidade de percorrer o distrito e de conhecer melhor aquilo que são os anseios, as preocupações, as necessidades deste distrito. Eu começo por aqui, precisamente. O que é que reparou? Vemos o PS a pintar um distrito cor-de-rosa, onde quase tudo foi feito, onde quase tudo está agora garantido para os próximos tempos. O que é que constatou? Antes de mais, obrigado pelo convite. Queria agradecer à Rádio Voz de Janeiro, uma rádio de referência na nossa região e, portanto, é para mim um gosto poder estar a conversar convosco e com os nossos ouvintes. Eu sou de cá, eu conheço as pessoas conhecem-me, somos uma lista de candidatos deste território, de todo o território. Nós não precisamos de ir buscar ninguém fora do distrito para ser candidato no nosso distrito. E não conheço o distrito de agora, da campanha eleitoral. Creio que essa é a grande diferença para as restantes candidaturas. Nós, todos os dias, durante todo o ano, vivemos cá, trabalhamos cá, conhecemos a realidade. E a pergunta que me faz, creio, ela responde-se a si própria. O Partido Socialista tem feito uma campanha completamente descolada da realidade. É exatamente o mesmo que aconteceu nos últimos 8 anos à governação do Partido Socialista. É uma descolagem da realidade. Quando nós temos mais de 40 mil alunos, hoje, em março de 2024, sem professores a pelo menos uma disciplina. Os professores desmoralizados e sem autoridade na escola pública. Quando nós temos o Serviço Nacional de Saúde num caos. Quando as mães do nosso distrito têm que procurar no edital qual é o serviço de obstetrícia que está aberto para poderem ter as suas crianças num dos momentos mais delicados da sua vida. Quando nós sabemos as dificuldades que há no acesso à habitação. Quando nós temos forças e serviços de segurança em protesto na rua. Quando nós temos tribunais sem oficiais de justiça e onde chove lá dentro. Quando nós temos os guardas prisionais em protesto, médicos e enfermeiros desmoralizados, com toda a franqueza. Se nós estivéssemos a fazer uma campanha eleitoral onde o Partido Socialista dissesse assim, bem, nós desinvestimos no país, o país empobreceu, mas nós vamos fazer diferente. A discussão era séria e podia-se até dar o benefício da dúvida ao Partido Socialista porque eles queriam fazer diferente do que fizeram até agora. Mas não é o caso. Eles querem enganar as pessoas, querem, com as mesmas receitas, terem um resultado diferente. Isso é evidente que é impossível. E, portanto, o falhanço é evidente, o país empobreceu, as famílias e as empresas estão esmagadas em impostos, nós estamos a acabar com a nossa classe média. O salário mínimo tem vindo a aumentar, e bem, mas o salário médio não aumenta e as pessoas estão a empobrecer. E é contra esse ciclo de empobrecimento que nós queremos nos bater e queremos a mudança segura no próximo dia 10 de março. Ora, e vamos agora olhar para a balança, vamos fazer aqui o equilíbrio. O PS responde, de facto, com investimentos. O PSD, mas quais investimentos? O PSD vem agora dizer, nós vamos investir. E vamos pegar aqui em 3 ou 4 setores que são fundamentais para a afirmação, para o desenvolvimento e para o equilíbrio do país. Saúde, educação, justiça, forças de segurança. São setores que estão agitados, há muito ruído, há muitos pedidos. O PSD, o que é que vai fazer para resolver todo este ruído, ou pelo menos para atenuar, para mitigar este ruído? Deixe-me, não me leva a mal começar por corrigi-lo. É que não há mesmo investimentos. As pessoas no meu distrito sabem que não houve investimentos, está tudo por fazer. Quem puder visitar as instalações das Forças de Serviço de Segurança, os hospitais, as escolas, os tribunais, sabe que não houve investimentos. Olha-se para as estradas nacionais e sabe-se que não houve investimento. Eu visitei quartéis da GNR onde chove lá dentro, onde o Sr. Ministro da Administração Interna, que é candidato aqui no distrito, embora não seja de cá, se comprometeu em fazer correções que não fez. Onde o candidato a Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos, que era precisamente o Ministro que lava as infraestruturas, nós sabemos que o nó de Enfias em Braga está por fazer. É um compromisso nosso. As ligações, quer em Vizela, quer em Celurico, quer em Cabeceiras, às vias rápidas de circulação, são um compromisso nosso, ficaram por fazer. Iniciar o projeto de ligação de Vila Verde a Braga por uma nova variante é um projeto nosso, como é um compromisso nosso ao Hospital de Barcelos. Deste ponto de vista, não haja dúvida que eles não fizeram mesmo nada. Eles deixaram o território ao abandono. Isto dito, face à saúde, o que é que nós propomos? Nós propomos um programa de emergência
para, nos primeiros 60 dias do nosso mandato, começarmos a recuperar os tempos de espera das consultas, das cirurgias e a dar medicina familiar a todos os portugueses. Como? Hoje as pessoas não querem saber se o serviço de cuidado de saúde lhe é prestado pelo público, pelo privado ou pelo setor social. Eles querem que o cuidado seja prestado de forma gratuita, como é evidente. Nós propomos utilizar a capacidade instalada do setor social e dos privados para, assim que passe o prazo de espera de uma consulta ou de uma cirurgia, imediatamente as pessoas possam socorrer-se da capacidade instalada no setor social e no setor privado. A nossa ideologia não é o público, é o privado, são as pessoas. Nós estamos aqui para mudar a vida das pessoas. Na escola, nós queremos valorizar a carreira docente. Ainda não havia eleições, não somos como outros, que durante 8 anos defenderam o contrário e agora que há eleições já são a favor da recuperação de tempo de serviço dos professores. Mas nós, antes de haver eleições, já tínhamos assumido essa prioridade. Porquê? Nós temos mesmo que valorizar a escola pública. Hoje a escola pública é um fator de desigualdade social. Não é por acaso que não há uma vaga nos colégios privados. É porque pais e avós que não podem procuram os colégios privados porque não acreditam na escola pública. Nós queremos valorizar os professores, queremos devolver a autoridade aos professores dentro da sala de aula, queremos dar autonomia às escolas, queremos tirar burocracia aos professores e criar exigência aos alunos para que o mérito possa ser reconhecido. Mas queremos devolver rendimento às pessoas. Como eu disse, Portugal não tem que ser um país de baixos salários. Nós queremos mesmo baixar os impostos sobre as pessoas para que as pessoas possam ter mais rendimento ao final do mês, mas em especial aos mais jovens, para os quais nós propomos uma taxa máxima de 15% de IRS, que é grosso modo 1/3 do que hoje pagam. Porquê e para quê? Para reter o nosso talento. Nós vemos os nossos jovens a emigrar constantemente e nós precisamos de os reter em Portugal. O nosso distrito é o distrito exportador por excelência, mas infelizmente também exportamos jovens. E nós temos de fixar aqui os nossos melhores. Nós somos um país, ainda por cima, com uma grave crise demográfica. Nós temos que reter os nossos jovens. E, portanto, o único projeto que tem soluções concretas para a vida das pessoas é o projeto da Aliança Democrática. Ora, e vamos olhar precisamente para o rendimento das pessoas. O rendimento das pessoas é transversal. O país, naturalmente, precisa de criar condições para que as pessoas tenham qualidade de vida. A esse nível, vocês já propuseram, e têm para o salário mínimo uma proposta muito, muito concreta, para os salários intermédios, os salários médios. Em concreto, o que é que o AD vai fazer diferente do Partido Socialista, que também já colocou a fasquia bastante alta? Pois, só que a questão é mesmo como eu lhe dizia no início da nossa conversa. O Partido Socialista quer com as mesmas receitas ter um resultado diferente. Ora, isso não acontece. As pessoas lá em casa sabem que se usarem o mesmo número de ovos, o mesmo peso da farinha e os mesmos ingredientes, a receita é sempre a mesma. Só que o resultado também é o mesmo. Não há resultados diferentes com os mesmos produtos. O Partido Socialista já provou que falhou. Esta é a oportunidade de nós fazermos diferente. Para as pessoas, para o rendimento, foi a pergunta que me fez, o que é que nós propomos? Uma baixa imediata dos impostos sobre a classe média. Nós precisamos de libertar rendimento das pessoas, mas precisamos criar um estímulo à competitividade da nossa economia, às empresas, para quê? Para que as empresas possam pagar melhores salários. Nós, quando propomos uma taxa mínima de 15% de IRC, do Imposto sobre as Empresas, não é para que os patrões possam ter mais lucros, para que as empresas possam pagar melhores salários, mas é também para que Portugal possa ser um país mais atrativo para o investimento estrangeiro. Não tenham ilusões. Nós, se não captarmos investimento estrangeiro, grandes empresas que paguem melhores salários, nós vamos continuar a ser um país pobre. E é por isso que nós temos que fazer este caminho de estimular a competitividade, de premiar quem trabalha. Nós não podemos ser um país onde quem não trabalha recebe mais do que quem trabalha. Esse país não é um país justo. Por isso é que nós dizemos que nós não queremos cortar subsídios a ninguém, mas, até porque quem recebe subsídio de desemprego são pessoas que trabalharam e têm a ele direito, mas queremos fazer uma coisa. Temos uma proposta para que alguém que esteja no subsídio de desemprego, quando arranja um emprego, e esse emprego às vezes é pior pago do que aquilo que está a receber no subsídio de desemprego, o Estado possa garantir a parte remanescente. Para quê? Para que as pessoas possam ter um estímulo ao trabalho. E vamos agora também perceber e vamos olhar para o nosso distrito. Vamos olhar para esta realidade, penso que o Hugo conhece relativamente bem. Há pouco falámos das vias, muito bem. as vias estruturantes do distrito, já referimos aqui algumas que são importantes, mas vamos agora falar de mobilidade.
o paradigma mudou, há necessidade de descarbonização, há uma necessidade cada vez maior de uma aposta nos transportes públicos. AD, no distrito, o que é que propõe em concreto? Antes de mais, vamos ser muito claros, sem fundamentalismos. Nós damos cartas na luta às alterações climáticas, nós temos uma tradição que mais nenhum partido tem em políticas ambientais, desde Jorge Moreira da Silva, a José Eduardo Martins, a Carlos Pimenta, os ministros do PSD foram sempre referências das políticas ambientais em Portugal, mas nós não podemos ser fundamentalistas. E não podemos querer para Portugal o que os outros países estão a fazer. E, portanto, isto dito, nós temos que apostar na descarbonização da nossa economia e da mobilidade. Ainda há dias, o Presidente da Câmara Municipal de Braga, numa excelente entrevista que deu, falava da necessidade de nós termos transportes interurbanos. Nós hoje, no nosso distrito, há um fluxo, uma mobilidade gigante de pessoas entre os vários concelhos. Estudantes que vão de Faf para o IPCA, estudantes que vão de Solurico para a Universidade do Minho, e nós precisamos criar uma rede interurbana de transportes públicos para que essa mobilidade se possa fazer. Mas precisamos resolver outros problemas de mobilidade. Olha, o nó de Enfias em Braga não é um problema que resolve a vida só aos bracarenses que vivem em Braga. Resolve a vida a quem vem de Barcelos, a quem vem da Mares, a quem vem de Vila Verde, a quem vem de Terras de Ouro. Resolver a ligação de Vila Verde a Braga resolve também o problema de mobilidade a todas essas pessoas. Nós temos que olhar para Solurico e para Cabeceiras de Basto como parte integrante do nosso território, do nosso distrito. E eles têm mesmo dificuldade de acesso às vias rápidas de circulação, e eu já aqui disse, tem que ser uma prioridade do projeto da Aliança Democrática. E, portanto, no fundo, deixe-me dizer isto numa palavra, nós temos mesmo que fazer tudo o que não foi feito nos últimos 8 anos. O candidato do Partido Socialista advoga, defende que os transportes urbanos de Braga devem servir também nos concelhos periféricos. Também está de acordo com esta proposta? Acabei de falar nela, só que o candidato do Partido Socialista governa há 8 anos. Lembrou-se dela agora? O que é que andou a fazer nos últimos 8 anos? Veja bem ao que nós chegamos. Eles propõem-se fazer agora tudo o que não fizeram nos últimos 8 anos. Como é que as pessoas podem acreditar com franqueza? Depois admiram-se, que é uma coisa que eu percebo bem, que haja portugueses indignados, portugueses revoltados e que depois o populismo cresça. Eu quero mesmo dizer a essas pessoas que estão indignadas, que estão revoltadas com o que aconteceu no país nos últimos 8 anos, que só há um voto que muda. E o único voto que muda do governo é o voto na Aliança Democrática. Eu percebo e respeito essa indignação. Mas veja, como é que é possível, nos últimos 8 anos, não terem feito nada e hoje chegam à campanha eleitoral e dizem que querem fazer tudo diferente do que fizeram nos últimos 8 anos? Ora, vamos espreitar, é uma questão que também diz respeito às pessoas. E o que é que vão pagar? Os partidos de esquerda defendem um serviço de transportes públicos tendencialmente gratuito. A AD, como é que se posiciona em relação a esta matéria? Há uma coisa que eu tenho que dizer à cabeça: nós não podemos ter transportes públicos pagos pelo Estado em Lisboa e no Porto, ou sobretudo na Grande Metropolitana de Lisboa, e não ter aqui no Norte. Nós não somos filhos de Portugal de segunda. E, portanto, é evidente que tem que haver uma maior componente de participação do Estado na mobilidade em Braga. Ora, isto dito, nós defendemos, evidentemente, que os transportes públicos sejam tendencialmente gratuitos, aliás, como são. Aliás, como há cada vez mais benefícios para jovens estudantes, para os nossos idosos, e, portanto, esse é um caminho que temos que fazer de forma sustentável para que as operações possam ser, elas próprias também, sustentadas, porque, caso contrário, o país não é um país de recursos ilimitados, infelizmente, e, portanto, tem que haver racionalização na gestão dos recursos e contas justas. Mais do que contas certas que o Partido Socialista apregoa, é preciso que haja contas justas, porque não pode ser à custa do sofrimento das pessoas que haja contas justas, certas. Vou falar agora de coesão territorial. Estamos num território com algumas diferenças, com algumas assimetrias, nomeadamente na zona mais interior do distrito, e eu vou-me focar aqui num aspecto. Temos as IPSS, temos o Centro Social, que tem tido uma resposta bastante importante e interessante no apoio às pessoas, no apoio sobretudo às franjas mais marginalizadas da população, e sente alguma asfixia financeira este setor social, que tem vindo a reclamar que é importante uma aposta cada vez mais vincada, mais forte por parte do governo. Como é que atendem a estas questões, Vasco? As instituições sociais
substituem-se mais das vezes ao trabalho que devia ser do Estado Central. Se não fossem as instituições sociais, nós não tínhamos o apoio a milhares de idosos que temos, nós não tínhamos o apoio às pessoas com deficiência que temos, estavam abandonadas, e o apoio aos mais jovens e às crianças. Nós temos um respeito muito grande pelo setor social. Não foi por acaso que eu nesta campanha eleitoral tenho dado um foco muito grande às IPSS e às misericórdias. É que elas precisam de previsibilidade, de saber quando é que vão receber aquilo que têm a direito a receber por parte do Estado. Nós precisamos de revisitar os acordos com o setor social e reforçar, porque hoje o aumento do salário mínimo e os custos de contexto fazem evidentemente com que os recursos que eles têm não cheguem para cumprir a missão, e temos ao mesmo tempo que os valorizar. É por isso que nós queremos utilizar a capacidade instalada do setor social. Nós não temos preconceito ideológico, bem pelo contrário. Eu repito aquilo que disse há pouco. A nossa ideologia não é o público nem o privado. A nossa ideologia são as pessoas. E as instituições particulares de solidariedade social fazem um trabalho absolutamente incrível. E eu queria aqui aproveitar a oportunidade, num distrito como o nosso, onde elas têm um relevo ainda maior, de cumprimentar todos os trabalhadores que muitas vezes, fora de horas, dão uma resposta àqueles que mais precisam, da ajuda do Estado, que sem ela as pessoas ficavam para trás. E eu queria aqui deixar uma palavra de muito estímulo e de reconhecimento a todos aqueles quanto contribuem no setor social. A coesão territorial pressupõe que haja também investimentos no interior. Os concelhos sentem cada vez mais que há um desequilíbrio, há uma tendência natural para o investimento nos grandes centros urbanos em detrimento desses territórios. Como é que se faz este equilíbrio? Como é que a AD conseguirá finalmente eliminar estes desequilíbrios? Olha, é muito simples. Nós não temos uma visão de que o país tem que ser um plano inclinado para o mar. Portugal tem que ser um todo e nós temos que diferenciar o interior. Olha, do ponto de vista político, não é por acaso que nós propusemos, em sede de revisão constitucional, que os círculos que são grandes em território, mas cada vez menos em número de população, possam ter uma majoração na representação parlamentar para que não percam voz política, para que não percam a representatividade parlamentar. O Partido Socialista foi contra. Nós temos que discriminar positivamente o interior. Como? Com diferenciação na captação de investimento, mas também com investimento do Estado. Veja, quando eu há pouco lhe falava da ligação de Celurico e de Cabeceiras de Basto às vias rápidas de circulação e às autoestradas, é precisamente com esse mote, com esse propósito. Nós não os podemos deixar abandonados nos seus territórios. Nós temos que criar condições de mobilidade para que as pessoas possam lá instalar, porque as pessoas querem viver lá. Só que são obrigadas à procura de novas oportunidades no litoral do país e nos grandes centros urbanos. Nós queremos combater isso. Olha, desde logo com uma aposta muito forte no setor primário. A valorização da agricultura e das florestas é absolutamente essencial para a valorização do mundo rural e para podermos atrair e fixar pessoas no mundo rural. Isso é olhar para a desertificação dos territórios, isso é combater, como dizia, as desigualdades territoriais. E vamos agora falar de habitação. Rendas, falta de habitação, as pessoas sentem-se um pouco marginalizadas, sentem que não têm oportunidade para habitar com condições, para além de que a habitação que existe, muita dela está degradada, precisa ser filhos. É um problema que se agrava a cada vez, até porque estamos a receber cada vez um maior número de imigrantes. É um paradigma que também assusta. Assusta, mas a primeira pergunta que devemos fazer é: quem é que tutelou o Ministério da Habitação nos últimos anos? É precisamente o candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, que é o mesmo que dizia que nos 50 anos do 25 de Abril não havia português nenhum que não tivesse uma habitação condigna. Ora, o número de pessoas a viver em barracas, em tendas e na rua cresce todos os dias. Porquê? Porque o Partido Socialista foi incapaz e incompetente de resolver um dos maiores problemas que há hoje, que é o acesso à habitação. O que é que nós queremos fazer? Em primeiro lugar, colocar todos os imóveis do Estado devolutos no mercado habitacional. Nós não olhamos para a casa das pessoas e dizemos que vamos tomar conta delas e obrigá-las a pôr no mercado. Não. Nós começamos pelos imóveis do Estado. Vamos pôr os imóveis do Estado devolutos ao serviço do mercado habitacional. Mas depois temos que atuar do lado da oferta. Por que é que o preço é alto? O preço é alto porque não há casas.
E não havendo casas, o que é que temos de fazer? Incentivar o mercado. O Estado deve fazer a sua parte com a habitação social e com protocolos com as autarquias locais para a construção de mais habitação social e estimular as cooperativas, o que se deixou de se fazer. Mas nós temos, acima de tudo, que tirar burocracia da frente, que simplificar licenciamentos. Veja bem, não é possível um investidor que quer fazer um prédio estar 3 anos à espera de um licenciamento. São mais, no fundo, 4 ou 5 anos que demora a fazer uma casa, e há um custo económico de quem comprou o terreno há 4 anos que vai imputar àquele que vai comprar a casa passado 4 anos. Nós precisamos... Venha o simplex urbanístico. Tem mesmo que vir com responsabilidade, com regulação, mas nós ou começamos a construir casas ou não vale a pena. Se não houver casas, o preço vai continuar a aumentar. É a lei do mercado e da oferta. E é isso que nós queremos fazer. Ora, vamos olhar para outra questão. Tem a ver, sobretudo, com aquilo que é o vosso posicionamento. Há 3 ou 4 ideias que parecem comuns nesta fase às duas maiores candidaturas do distrito, da AD e do PS. Hospital de Barcelos, a melhoria das condições dos hospitais do distrito, numa defesa clara do Serviço Nacional de Saúde. Vocês defendem uma ideia mais onde o privado também pode intervir e ter respostas. Complementariedade. E as grandes vias estruturantes, desde a conclusão da variante do Cabo, desde os nós de acesso de Surique, Vizela, Guimarães, o que é que diferencia? As respostas parecem ser comuns. Essa pergunta é excelente. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que eu dá-me vontade de rir quando falo do Serviço Nacional de Saúde, porque nós o que queremos mesmo é salvar o Serviço Nacional de Saúde. Basta olhar para o estado do Serviço Nacional de Saúde para se perceber que é mesmo preciso haver complementariedade com o setor social e com o privado para poder desafogar o Serviço Nacional de Saúde. Mas eu dizia que a pergunta era excelente, porquê? Porque, veja bem, eles propõem-se fazer tudo agora que não fizeram nos últimos 8 anos. Essa é a grande diferença. É que eles não fizeram. É que o Partido Socialista teve o poder na mão e não resolveu a vida das pessoas. Vejam, pensem, eu pedia mesmo aos nossos ouvintes que fizessem esta reflexão. A grande diferença é que nós queremos fazer. Nós vamos fazer. E eles em 8 anos não fizeram nada. Aquilo que nos distingue é que nós não somos os dos PowerPoints muito bonitos. Não somos os das promessas. Nós não somos os que põem cartazes a dizer a ação e depois não fazem nada. Nós somos aqueles que mudamos a vida das pessoas. E além disso, além daquilo que nos distingue, nós fazemos aquilo que os outros dizem que agora vão fazer, mas não fizeram. Olha, desde logo, nos impostos. O Partido Socialista acha que não deve baixar impostos. Acha que é por esta via da arrecadação de receita, esmagando as famílias e as empresas, que a economia deve crescer. Nós achamos que a solução é o contrário. Nós defendemos uma redução significativa dos impostos sobre as pessoas, para que as pessoas possam ter mais rendimento ao final do mês. Veja a nossa proposta de programa macroeconómico e de crescimento económico, veja a do Partido Socialista. Nós queremos o país a crescer a 3,5 ao ano. O Partido Socialista quer a 2. Chama-se isto ambição. Nós queremos sair da cauda da Europa. Eu digo e repito, Portugal não tem que ser isto. Portugal não tem que ser um país de baixos salários. Já agora, Diga. o que é que fariam? Nós vivemos um período de excedente orçamental. Parece que está a inverter aqui um pouco os paradigmas. O PS foi sempre um partido apontado como gastador. Da bancarrota, muito bem. Ou vocês acusam de ser. Não, é uma evidência. E ao invés vocês foram a direita e somos da poupança. Como é que vão jogar com este excedente orçamental? É muito simples. É verdade que o Partido Socialista é o partido da bancarrota. Foram eles que nos levaram à bancarrota em 2011 e foram eles que, no final do governo do engenheiro Guterres, nos deixaram com o primeiro procedimento por déficit excessivo. Nós não somos contra, nós não levamos lições de ninguém, de contas certas. De ninguém. Aliás, como acabou de dizer, nós sempre tivemos os pergaminhos de pôr o país com contas justas. Mas esta é a diferença entre contas. Deixe-me lá dizer. É isso. Não atrofiando nada. Quem atrofiou foi o Partido Socialista. Pergunte-se cada um que está a ouvir esta entrevista se o Serviço Nacional de Saúde estava melhor nos tempos mais difíceis que vivemos, foram os da Troika, ou agora. Pergunte-se aos portugueses se a escola pública estava melhor de 2011 a 2015 ou agora. Perguntem-se aos portugueses se tinham mais dificuldade no acesso à habitação de 2011 ou 2015 ou agora. E estamos a falar de tempos excepcionais. Agora imaginem o que é a Aliança Democrática a governar em tempos de normalidade. A poder governar com um programa próprio. A poder resolver a vida das pessoas. A grande diferença é que o Partido Socialista acha que é esmagando em impostos
que se faz aumentar a receita. Nós provamos isso em 2014. Sabe que em 2014, quando nós baixamos o IRC, que depois o Dr. António Costa rasgou esse compromisso que nós tínhamos com o Partido Socialista, nós baixamos o IRC sobre as empresas. Sabe o que é que aconteceu? É factual. A receita fiscal aumentou. Porquê? Porque libertamos a economia, temos pujança à economia e isso criou mais riqueza, logo mais receita fiscal. O nosso projeto político é mesmo diametralmente oposto daquele que tem o Partido Socialista. Agora vamos olhar, e vamos regressar ao distrito. Como é que se posiciona? Este é um distrito importante no quadro do país, com uma grande dinâmica empresarial, com uma grande dinâmica social, com grandes instituições. Como é que posiciona este distrito? Vai continuar a ter que ser subserviente ao poder central ou tem que ter outro tipo de atitude? E como é que pode ter, no fundo, como é que se pode afirmar neste quadro nacional e até europeu, porque estamos integrados? Este é um grande distrito, de facto, de gente empreendedora, de gente resiliente, de gente capaz, que dá cartas no país e dá cartas na região norte peninsular e na Europa. Ora, nós temos que afirmar politicamente o distrito, temos que fazer os investimentos que o distrito precisa para que possa ainda ser mais pujante do ponto de vista económico e mais forte do ponto de vista social. Todas aquelas questões que falamos até aqui, desde a mobilidade, a área da saúde, a área da educação, são absolutamente fundamentais. Nós temos neste distrito, como dizia, instituições de ensino superior de referência, a Universidade de Minho e o IPCA. Nós temos empresas das maiores exportadoras do país. Temos clusters como o da construção civil ou até o cluster tecnológico de referência. Temos instituições sociais que não deixam ninguém para trás. Este distrito só precisa que o Estado não estorve. Se nós não estorvarmos, já não fazemos pouco pelos nossos empresários e pelas pessoas. Nós temos mesmo de ser capazes de acreditar na iniciativa privada. E este é um distrito que mostra que muitas vezes, apesar dos obstáculos que os governos lhes vão criando, é um distrito de grande capacidade. Deixa-me descer à cabeça do cidadão comum, que muitas vezes também coloca esta ideia. O Soares é do distrito, é Braga, é também, simultâneo secretário-geral do partido, é um homem que está em Lisboa. Já se deixou envenenar, desculpe o termo, pela capital, pelo clima de Lisboa, e depois também ficamos a pensar, será que depois vai esquecer o distrito? Olha, como eu lhe disse, as pessoas conhecem-me. Eu não estou em Lisboa, eu vivo em Braga. Eu tenho o meu escritório em Braga. A minha mulher e os meus filhos estão em Braga. Eu estou em Braga todos os fins de semana. Eu não vivo em Lisboa, eu estou em Lisboa durante uns dias da semana. Porque eu já de 2011 a 2019, quando estive no Parlamento, nunca esqueci o meu distrito e as pessoas sabem. Eu estou sempre cá, com os meus. Eu dou a cara por aquilo que nós fazemos. E, portanto, esse problema, os bracarenses do distrito sabem que não correm comigo. Eu sou de cá, eu sou nortenho, eu sou de Braga com raízes transmontanas. A minha família está cá, eu não os vou levar para Lisboa nunca. E eu não vou viver em Lisboa. Eu posso estar em Lisboa a representar os meus concidadãos. Mas esta é a minha terra e eu tenho muito orgulho nela. Duas perguntas para fecho da entrevista. Uma primeira, tiveram um score eleitoral na última eleição, nas relativas de 2022. Qual é o objetivo para esta eleição? É inverter, voltarem a liderar o distrito? Claramente, a minha ambição, a nossa ambição, da lista que eu tenho orgulho de encabeçar, de homens e mulheres deste distrito de grande competência técnica, é ganhar as eleições. É ter mais votos e mais mandatos do que qualquer outro partido. Queria fazer mesmo um apelo aos cidadãos do meu distrito que reflitam. Se entenderem que as coisas como até aqui estiveram estão bem, então votem no Partido Socialista. Mas se querem mudar, mesmo aqueles que estão indignados, mesmo aqueles que estão revoltados, que tenham a consciência que só há um voto que muda de governo. O único voto que muda de governo é na Aliança Democrática. E o nosso objetivo é mesmo ganhar e ganhar bem as eleições no Distrito de Braga. Se tivesse que convencer um cidadão comum, e tenho tido naturalmente a oportunidade nestes tempos de falar com eles, de comunicar e também de fazer chegar essa mensagem, transversalmente e de forma muito sucinta e sintética, o que é que diria ao cidadão comum o porquê de escolher a Aliança Democrática? Se olharmos para as soluções que cada partido, cada projeto político traz para a vida das pessoas, eu não tenho dúvidas que as pessoas escolherão a Aliança Democrática.
nós temos as melhores propostas para mudar a vida das pessoas, sem complexos, com seriedade, com credibilidade, prometendo aquilo que podemos cumprir. Com muita modéstia, comparem os candidatos em cada círculo eleitoral. Nós temos, efetivamente, as melhores representações para poderem vencer as eleições.